Olá, Renato. Olá, boa noite, Zé. Tudo bem? Graças a Deus. Melhor agora, falando com o melhor gestor da região. Bom, Que gente, é isso? Bondade sua. não é bondade não, é constatação. Prefeito, só acerta o seu celular que tá deitado. Você tá de cabeça para baixo aí. Aí, agora sim. Tô acertando aqui. Ótimo. Bom, pessoal, eu quero manifestar a minha alegria em poder estar falando hoje com o Renato Soares. Ele que é um gestor da cidade de Campo Florido, tem uma história de vida maravilhosa, um homem que superou grandes embates na vida, grandes dificuldades, e hoje dá exemplo para toda a região, para todo o Brasil, de seriedade, de competência, de inteligência. E eu disse ao Renato assim que eu gostaria de conversar não com o Renato político, mas com o Renatinho, com um amigo, com um homem, com aquela pessoa com sensibilidade, que olha as pessoas com um olhar bastante humano e que gosta de compartilhar o que ele tem de bom, o que ele tem de melhor, sempre. Para os amigos do Renato que estão chegando aí, eu sou o professor Zé Luiz, eu sou de Frutal, sou gestor educacional, consultor, palestrante, escritor, pai da Maria Clara e do Alexandre, marido da Vânia. Também sou colaborador lá na cidade de Campo Florido, tenho um orgulho muito grande de servir aquele município. Renato, eu deixo para você agora se apresentar aí. Lembrando que nós temos amigos, Renatinho, do Brasil inteiro. Tem gente de Uberaba, tem gente de Salvador, tem gente de São Paulo, tem gente de Frutal. Você está falando com amigos aí da região inteira e depois o vídeo também ficará disponível no YouTube para que mais pessoas possam aproveitar dessa conversa nossa. Fique à vontade para se apresentar. Bom, boa noite a todos. Uma boa noite especial para vocês. Obrigado pelo convite. Tá? Além de ser um convite e difícil de recusar, né, pela sua pessoa, mas é uma oportunidade realmente da gente interagir e fazer um canal de network aí, né, até em virtude da grande comunidade de seguidores que você tem. Primeiro, parabenizar, né, você, além de ser um palestrante de sucesso, está demonstrando aí uma habilidade com a tecnologia muito boa, está inovando. Bom, aqueles da comunidade que eu não tive a oportunidade de conhecer até o presente momento, me apresento aqui, meu nome é Renato Soares de Freitas, sou o atual prefeito de Campo Florido, né, mas como o Zé disse, não vim aqui para falar das questões relacionadas à política, mas sim de dar uma contribuição como o valor de ser humano, como a intensidade que a gente tem vivido aqui, não só como político, mas também como ser humano. Primeiro, Zé, né, eu tive uma oportunidade profissional, pessoal, de trabalhar numa única empresa na minha vida, da qual me dediquei por 23 anos, a única carteira registrada, né? Então acho que minha história de vida toda traduz lá. Mas não gostaria apenas, eu acho que não tenho dúvida que todos que estão nos assistindo agora tem uma história de vida também, uma história de superação, para não desmerecer nenhum no outro, não vamos falar da minha história, mas vamos falar um pouco de gente, né, de como servir, como dialogar, como se relacionar, como está nesse momento delicado que a gente está vivendo, quais as oportunidades que a gente tem de estar nos interagindo, de estar nos relacionando, e talvez uma grande gratidão que a gente tem aqui diante do município, que é de servir, né? E a gente sabe que essa missão de servir, ela não é uma missão meramente de servir as pessoas, mas sim de servir a gente pessoalmente, né? Eu acho que a gratidão que a gente tem em nos servir e o retorno que a gente tem dentro da nossa alma e dentro do coração, ela supera muitas coisas, né? E supera desafios.
Primeiro, né, quem não conhece um pouco da minha história de vida, mas até para mim ter chegado na prefeitura de Campo Florido foi realmente um sofrimento muito grande, né? Eu passei por um atentado e não entrei pelo poder, mas sim pela gratidão de servir e pela gratidão de poder querer contribuir um pouquinho com a nossa população, com o nosso município. E essa contribuição, ela tem momentos bons, né? E, logicamente, ela tem os seus momentos difíceis. Mas eu vou pelos momentos bons, porque a comunidade de Campo Florido, ela é uma comunidade pequena, ela é uma comunidade de pessoas que se coloca num certo dogma aqui, até porque é uma cidade muito antiga e que vem das culturas tradicionais, das culturas barristas, né, em amar a cidade, em gostar da cidade, isso é bom, mas ela é cheia de desafios, e não só pelos desafios políticos, mas pelos desafios humanos, né, porque a gente tem uma parte da comunidade que ela é meio flutuante, e nossa comunidade vive do agronegócio, então, pelo fato dela ser flutuante, a gente recebe pessoas num determinado período do país todo, né? E você, logicamente, colocar uma cultura e falar de pessoas no momento que a pessoa talvez esteja mais precisando, que é o momento de um emprego, de uma oportunidade de vida, e bate na porta da cidade com essa oportunidade querendo na sua porta, ela realmente ela é cheia de desafios. Desafios de você trazer uma cultura de fora, desafios da nossa comunidade aceitar essa cultura de fora, né? E desafio maior ainda de você superar essa posição de servir, né? De você superar essa posição das pessoas. Mas eu acho que a gente sempre teve até essa oportunidade de superar esse desafio em servir, não só como missão, mas aliado a toda a nossa comunidade na gratidão. Nossa comunidade ela é uma comunidade que qualquer um que chega, e às vezes o cara não traz o seu cobertor, não traz a sua marmita, a comunidade rapidinho se mobiliza, se sensibiliza para poder ajudar essas pessoas. Então, a gente, para deixar, né, e contribuir um pouco com essa minha fala aí, não foi, né, o fato de servir não é só meu, né, a responsabilidade é de toda a comunidade, e ela carrega essa bandeira exatamente no seu papel social, no seu papel cultural, em estar ajudando as pessoas, em estar recebendo as pessoas e, acima de tudo, valorizando, porque independente das origens, da cultura que vem, né, a maioria aqui é a cultura nordestina. Então, o fato de você estar vindo de uma região que tem uma cultura diferente da gente, é um ser humano como a gente. E isso a nossa comunidade, ela tem esse apego, né, e esse valor humano e caloroso muito, muito afinco. Então, eu queria falar mais ou menos nesse contexto, né, da gente poder falar de pessoas, poder falar em servir. Muito bem, Renato. É isso mesmo que a gente esperava de você nessa sua apresentação. Você que é gestor, além disso, foi executivo de uma grande empresa. Você, como disse, trabalhou 23 anos na sua vida dedicando à usina Coruripe, se não me engano, né? E ali você prestou um trabalho como líder, né? Que a diferença existe do líder e do chefe. Eu tenho notado, tenho tido o privilégio de reconhecer esse lado seu como líder de pessoa que se coloca junto.
e não apenas simplesmente como se estivesse tocando a manada, mas está enfrentando os desafios, chamando todos para a responsabilidade e construindo uma história melhor. Eu queria que você nos privilegiasse em contar a sua história, com quantos anos você entrou na empresa, como é que foi sua trajetória de vida, família, de onde você veio, se tem filho, se não tem, se você quiser falar sobre a questão do seu acidente, fique à vontade para contar um pouco da sua vida para nós aí, para o pessoal poder te conhecer melhor. De repente, você é tão introspectivo às vezes, a sua forma de ser, né, seu jeito simples de ser, às vezes as pessoas não conhecem da forma, o ser humano, Renato, fica à vontade para abrir o coração e nos contar mais sobre você. Então, Zé, eu sou radicalizado mineiro, mas eu sou paulista. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade que chama Fernandópolis. É natural de lá, mas a minha vida toda, a maioria dela foi vivida nos sertões de Minas, aí no Pontal do Triângulo Mineiro, aqui na própria região aqui de Turama, né? E depois, quando eu ingressei na Coruripe, eu tinha 16 anos, naquela época ainda você poderia contratar de menor, né? Então, entrei lá num crescimento da empresa, a gente teve a oportunidade de vir para Campo Florido. De Campo Florido também eu tive outras missões aí, fui para Lagoas, passei um curto período em São Paulo também, e aí já fui num outro ramo de construção civil, e depois voltei para Campo Florido, né, em outra missão aqui, e passei um novo período em Turama também. Então, a nossa vida foi de colocar a mala no trecho e poder trabalhar, né, e fazer uma busca profissional grande dentro da empresa que eu estava. E nessa toda oportunidade de crescimento profissional que a gente teve dentro da empresa, além dos desafios profissionais que a gente superou, eu tive, né, um desafio pessoal. Primeiro, né, eu tenho duas filhas, né, e um filho. Né, hoje o Bruno faz medicina, tem 23 anos. A Maria Eduarda, que é minha menina, ela faz hoje direito, né, tem 18 anos. E eu tenho uma caçula de 9 anos, que é a Maria Heloísa. E quando eu fui para Lagoas, eu estava talvez no auge da minha vida profissional, nos seus 33 anos, e eu tive sofri um acidente. Eu fazia esportes, né, naquele momento fazia motocross, e sofri um acidente lá, né, em Alagoas, e me deixou hoje, eu sou paraplégico, então convivo numa cadeira de rodas, me deixou cadeirante, mas esse fato, né, a gente talvez até esquece que um dia tive a oportunidade de andar. Isso não me limitou a nada. Ao contrário, né, nos colocou um desafio maior ainda na mão. Não só de desafio profissional, de ser humano, mas um desafio também de poder lidar com a cadeira na parte física, né, e motora. Não deixa de ser um desafio, porque em determinado momento a convivência com a cadeira ela é traumática, ela não deixa de ser traumática, não. Mas outros momentos também é sublime. Você não tem quem convive não tem dificuldade nenhuma de ser cadeirante hoje. A não ser que a pessoa realmente esteja um acidente mais grave, mas no meu caso, né, a minha mobilidade, que ela é da cintura para cima, ela deixa a gente ativamente
e com oportunidade até de todo dia de fazer exercício, manter a forma física. E então, esse é talvez um pouco da história, né? E aí, quando eu saí da empresa, a gente colocou como missão também fazer essa caminhada política, e aí a gente fez um projeto de governo e dialogamos com a própria comunidade, e a comunidade naturalmente reconheceu que a gente poderia ter condição aí de assumir o governo e de poder fazer um papel um pouquinho diferente, levar a política pública de verdade para a comunidade, e é isso que a gente tem feito, né? Aí praticamente 3 anos e 2 meses aí na frente do governo. E né, não arrependo hora nenhuma, embora a gente enfrentou já o segundo momento difícil, enfrentamos a crise de 2018 que assolou drasticamente os municípios mineiros, e Campo Florido não foi diferente. E agora, nesse momento de saúde pública que a gente está vivendo, e também economicamente, que a gente sabe que vai ser um desafio grande também, de retomada aí das atividades, e isso a gente já colocou como um novo desafio. Mas são momentos também que vão ficar marcados, talvez, na minha vida como pessoa, na minha vida como gestor, e quem sabe até para a humanidade, né? E o que a gente está procurando, naturalmente, é que nossa comunidade tenha a possibilidade de sair até mais fortalecida desse processo. A gente tem olhado aqui com um olhar humano, muito preocupado, logicamente, em vidas primeiro, né? São as vidas das pessoas, são as vidas dos seus entes queridos, são as vidas da sua família, mas muito preocupado também com as demais questões. Graças a Deus, eu acredito que esse processo, embora ele está sendo muito duro, mas a atividade econômica nossa, como vem do agronegócio, o agronegócio que é o forte aqui, a gente tem mantido ainda um ritmo economicamente até bom. Agora, de certa forma, o comércio enfraquece, né? As pessoas também já vêm de um sistema desgastado político, acho que todo mundo já às vezes até descrente com algumas atividades relacionadas à classe política, e então isso se torna um ponto mais difícil ainda, além dessas questões preocupadas com a saúde da própria comunidade, a pessoa desacreditada no processo político, desacreditada no rumo da economia, e aí a pessoa passa a viver num momento muito, muito difícil de lidar, né? Que é o momento psicológico, é o momento da pressão, é o momento da conjuntura. Então a gente tem a sensibilidade de reconhecer isso também. Mas eu acredito que será uma nova etapa e que a gente vai sair mais fortalecido dela. E bom, Renato, eu diria que você se chama Renato, seu segundo nome é Desafio e o terceiro nome Superação. É uma dinâmica na sua existência, passar por dificuldades, superá-las com boas energias. E você me faz lembrar de uma metáfora que eu gosto de trabalhar com ela nas palestras, dizer que muitas vezes você tem um muro como uma tábua de salvação e você enxerga aquilo como a única coisa que dá sentido à sua vida. E diante da queda do muro, as pessoas, ao invés de olhar para além, enxergar todo o horizonte que se apresenta, ela fica ali concentrada e talvez até hipnotizada pelas ruínas e não consegue olhar adiante. Então é preciso, às vezes, encontrar a solução no próprio problema. Por vezes, o remédio
aquilo que vai curar está no próprio problema. Como, por exemplo, o soro antiofídico tira do veneno. A vacina, você tira do vírus e assim por diante. Tem muita gente bacana aí que chegou, tem pessoal até de Sertãozinho, de Hospital. A Maria Clara está anotando os nomes aqui, Renata. Presta aí, Maria Clara. Maria Clara é minha filha, Renata, está me ajudando aqui, é minha assessora tecnológica. Quando você vê, o Zé Luiz domina bem a rede social, porque eu tenho uns professores bons aqui em casa, que me ajudam bastante. Vamos agradecer aí a Letícia, a Daiane Brito, a Selma Garcia, a Dani Ferreira, a Dinalva Cardoso, a Geralda, Adriano Reis, Helena Gomes, Kelvin Assis, Denise Moura, Diano Coelho, Tonhão Machado, Lorena Menezes, Regina Márcia, Regina, nossa amiga aí, o Mauro Lúcio, a Nathalie Gabriel, o Leandro, a Linda Moraes, a Marcele Souza, o Odemir Gomes, Rodolfo, a Nelly, o Bruno Alves, a Marcelena, o Guilherme, seu mano querido, a Lídia, a Rosane. Daqui a pouquinho a gente fala de mais pessoas que estão participando. A Valquíria Andrade aí manda um abraço para nós. Prefeito, de onde você tira tanta força, tanta disposição para prosseguir, para não esmorecer, para não se deixar bater? Claro que você, como ser humano, passa por dificuldades. E as pessoas sempre perguntam, nossa, mas você tem falado com gente de todas as formas, pessoal do Brasil inteiro, foi com gente de São Paulo, Beraba, Uberlândia, agora com você de Campo Florido. Qual a característica que une essas pessoas? São pessoas vitoriosas, que superam desafios, que acreditam, que não desanimam, que não esmorecem. De onde vem essa energia, essa confiança, essa garra que te impulsiona e te faz você prosseguir sempre? Isso cá entre nós, prefeito, muito mais do que o vírus que nos aflige. Isso é contagiante. Você impulsionar uma comunidade toda a acreditar e vencer, apesar dos desafios, das dificuldades, do sofrimento que tudo isso tem causado para as pessoas. Conta para nós aí o segredo de tudo isso. Ô Zé, você gosta de usar muito, né, as metáforas aí, e falando de desafios, eu gosto muito de usar uma, né, a gente funciona mais ou menos igual aquela metáfora do sapo na panela de pressão. Né? Você coloca o sapo na panela de pressão e ele, com a única oportunidade que ele tem de sair dela, né, é se encolher, aguentar toda a pressão e, num determinado momento, ele dá o salto para poder sair dali, né, da água escaldante. Então, eu acho que a gente... Eu sou católico, né, praticante, fui até ministro da Eucaristia, embora a gente está devendo um pouquinho, sempre estamos devendo um pouquinho a Deus, né? Mas eu tenho a convicção que ele sabe os momentos que a gente tem que estar junto, que a gente tem que orar, que a gente, enfim, tem que dedicar o nosso tempo a mais. Ele sabe do projeto que a gente tem. Então, eu tenho muita fé, acredito muito nos valores humanos, nos seres humanos. A minha vida inteira foi lidando com pessoas, lidando com gente. E eu acho que a força, quando a gente entra em todo o processo de pressão, e como eu disse, a minha vida inteira foi desafios. Eu vim para cá para montar uma empresa, eu saí daqui para fechar uma empresa, e não foi... A gente montou uma empresa aqui, né, com 3.000 colaboradores, fechei uma empresa com quase 5.000 colaboradores. Então, são extremos completamente diferentes, né? O fato da gente suportar isso, ou acreditar, ou tirar força, primeiro a gente suporta, não é apenas pela obrigação da gente e de estar recebendo o salário no final do mês, lógico que isso é importante, sim, mas de você fazer aquilo que você ama.
né? E eu amo administrar, e principalmente a minha formação acadêmica mesmo é na parte financeira, então essa é uma área que a gente gosta muito, mas a gente supera muito por acreditar nas pessoas, por confiar nas pessoas. É como eu te falei, é um momento de retribuição. A gente coloca na frente muito mais aquilo que a gente recebe do que aquilo que a gente entrega. Talvez o que entrega é muito pouco, mas o que a gente recebe de gratidão é muito grande. Então, quando você tem um abraço no idoso, quando você tem um abraço de uma criança, né, e que a criança procura, de certa forma, te motivar ou falar seu nome, aquilo não tem nada que te retribui ou que te paga por retornar isso, né, a você. Então, eu acho que isso talvez é algo meio que pessoal, de convicção da gente própria mesmo, mas eu acredito muito no ser humano, eu acredito na transformação, e por isso que a gente coloca a educação na frente. Primeiro, acho que um dos pilares do nosso governo, a gente tem 4 grandes pilares aqui, mas eu vou falar 2 grandes deles, porque primeiro vem a saúde sempre a gente colocou ela como prioritária aqui, e depois a educação, né? Por que talvez essa inversão? Porque hoje, atualmente, a gente convive com essa inversão realmente de valores, né? E existe uma inversão muito grande que hoje o ser humano tem que ser tratado da alma, né, a alma, espírito e a parte física. Então, né, na realidade, o que a gente procura primeiro é tratar o ser humano em todos os aspectos e depois colocar na mão dele uma educação de qualidade para que ele possa ter oportunidade aí em suas vidas. Então, por isso que a gente acredita, né, na educação. Ela é contagiante, ela é transformadora. Eu tive a oportunidade de me formar dentro da empresa, a empresa que deu essa oportunidade para mim. Foi ela que bancou os meus estudos, bancou as minhas especializações que eu fiz a vida inteira lá dentro. Foi me especializando, eu passei vários períodos com grandes consultorias lá dentro, né, consultorias latino-americanas, consultorias de fundações aqui dentro do Brasil. Então, foi consultorias que foi fundamental para o meu conhecimento, para o meu equilíbrio lá dentro e para a minha formação. E, de certa maneira, eu tenho que retribuir isso à sociedade, já que a gente não teria outra oportunidade que não fosse fazendo política pública da gente retribuir isso ao universo e principalmente às pessoas. Então, foi uma forma que, de certa maneira, a gente achou. E aí sim, que é a motivação. Então, a motivação vem em oferecer algo melhor para a comunidade, oferecer às pessoas, né? Então, talvez isso seja algo pessoal meu, mas todo mundo, no fundo, tem sua motivação, né? E ela alimenta a nossa alma, ela que deixa a gente ativamente, ela que nos coloca fogo aí na lareira. É importante, você mencionou 4 aspectos fundamentais, né, que eu enumerei aqui na mente, que é o amor, que é a manutenção da fé, segurar a bandeira da esperança e praticar a gratidão. Essas 4 coisas são energias indispensáveis que abastecem o nosso mecanismo e que nos permite andar, nos permite acreditar e prosseguir. E você também mencionou a questão da educação. O quanto a educação pode ser transformadora e importante na vida da pessoa, porque você falou aí com relação à sua própria pessoa, toda a sua formação, o seu crescimento, e que após isso você tem a percepção clara que você tem que devolver para a comunidade aquilo que você adquiriu, o privilégio que você teve de ter uma boa formação e poder colaborar com a sua gente, para que outras pessoas também possam ter o mesmo privilégio. E o investimento que você faz na educação é muito notório perante a comunidade, inclusive da comunidade regional. Todos aplaudem e reconhecem o grande bem que você pratica
investir na educação, porque aquele que investe em educação, ele economiza na frente, o gestor, o governante que faz isso, ele economiza na construção de presídios, né? Quem constrói escolas, ele deixa de construir presídios. A Érica disse aqui, ó, ela fez um manifesto, de que ela não é de Campo Florido, chegou em Campo Florido e está encantada com tudo aquilo que tem percebido, os investimentos e a dedicação que é feita. Continuar os abraços aqui ao pessoal que está chegando, a Angelina, a Eliane Solim, a Luciana Palhares, o Matheus, a Neuzinha, a Sônia Oliveira, o Júnior Montanha, a Ellen, a Adriana Coutinho, a Keila, Buffet Petit, Gatô, Alexa, Mário Macedo, a Rosivânia, a Valquíria Andrade, a Érica Maria, Guinaldo Pepe, lá do Sertãozinho, a Isabel, o Rodrigo Cardoso, o Anderson Nogueira, Adriano Ferreira, João Gabriel Gomes, a Maura, a Soli, a Casa de Limpeza Total, o Milton Bernardes, de Uberaba, a Miriam Sene e a Michele Freitas. É muita gente que depois vai poder passar adiante a nossa mensagem, porque a nossa conversa vai estar também no YouTube, onde as pessoas poderão disponibilizar e você também, Renato, poderá divulgar na sua rede. Já que estamos vivendo um período de tempo de distanciamento social, nesse isolamento, como é que tem sido o seu cotidiano? Eu sei que você tem ido à sede da prefeitura, você tem trabalhado, mas você tem ficado mais em home office, de casa, você tem dado os comandos. Como é que tem sido a sua rotina ao longo desses dias que a gente, quase que de forma obrigatória, precisa permanecer mais em casa? Conta para nós aí. Ô Zé, olha, nesse aspecto, eu não tenho sido um grande exemplo, não, entendeu? Eu acho que talvez isso também é até da própria maneira da gente lidar, da gente tratar, e por incrível que pareça, é o momento que realmente a comunidade mais precisa da gente. Não é da gente, talvez lá na prefeitura, no dia a dia, mas é das decisões que a gente tem que tomar, e aí, infelizmente, não tem como ser diferente do que se a gente não tivesse lá, porque são decisões difíceis, são decisões que talvez num determinado momento é até conflitante do próprio projeto da gente, mas são decisões que, infelizmente, você tem que tomar, e ela está sendo numa velocidade tremenda. E aí eu estou me falando a todas essas decisões que impactam a vida hoje, não só da comunidade, como da região toda, né? É uma decisão talvez mal tomada, mal posicionada aqui, ela pode acarretar em um desastre aí, e porventura a gente colocar em risco até a vida das pessoas. Então, como eu disse, eu não tenho sido um grande exemplo nesse sentido. Eu tenho realmente frequentado, talvez até muito mais a prefeitura, tem sido mais assíduo lá. A gente está trabalhando mais com o público interno, é mais realmente na parte de gestão ali, na produção. A gente criamos vários comitês, então você tem que deliberar ali vários assuntos, e a tônica hoje não sai da pauta que não seja, né, nessa pandemia que nos assola aí. Então a pauta é essa, o ritmo é essa, não está sendo outro, mas as decisões têm que ser tomadas, e aí eu frequento assiduamente a prefeitura. A gente tem, logicamente, nos limitado a mais ir lá, frequentado, até porque a maioria também dos comércios está fechado, e aí também não acho que não faz sentido você estar na frente ou estar pedindo para a comunidade para que fique em casa, então acho que a gente também tem que dar algum exemplo de estar evitando aí, de estar se expondo diante do comércio da própria comunidade. Mas a gente está aqui, talvez em casa,
e muito preocupado, por incrível que pareça, muito preocupado com as pessoas, né? Com o que pode acarretar, com o que pode, eventualmente, de uma posição dessa mal tomada, né, implicar aí em perder algumas vidas. Então, diariamente, a gente fala ou com algum legislador, com um deputado, né, com o próprio corpo jurídico nosso, e praticamente hoje está sendo todo dia. Todo dia a gente está ligando para algum deputado para estar inteirando, né, e mais muito preocupado com a nossa comunidade, muito preocupado. A gente tem aqui uma saúde regionalizada que funciona praticamente em Uberaba, hoje o que a gente tem em Campo Florido. Você tem, talvez até eu digo, para algumas pessoas mais próximas, a, a dificuldade grande que a gente está tendo, até na própria tomada de decisão, que a gente funciona aqui mais ou menos como um pronto-socorro. Você coloca dentro do pronto-socorro, pega a pessoa aqui e entrega ela em Uberaba. E aí que está a grande preocupação, né, com a vida das pessoas. A gente não está muito preocupado hoje quem vai ser contaminado ou quem não vai ser. Eu acho que isso está bem claro para o mundo todo, que ninguém vai ficar ileso disso, não, né? Em algum momento, alguém vai, né, eu, você, em algum momento, determinado momento, a gente vai pegar o vírus, que ele venha mais fraco ou mais forte, né? Mas a nossa preocupação hoje é não poder levar as pessoas para lá, né? O que eu quero fazer é que em determinado momento, que eu não entregue essa pessoa, né, a uma saúde caótica que a gente convive em Uberaba e que essa pessoa fique na mão de uma decisão de um médico lá, se ele pode optar pela vida dela ou pela vida de outra pessoa. Então, você está andando no fio da navalha, entendeu? Muito preocupado. De um lado, você pode simplesmente falar assim, olha, eu estou livre, meu papel é ofício de colocar a pessoa dentro da ambulância, levar ela e entregar ela em Uberaba. Mas dali para frente, da gente saber que não vai ser bem atendido ou não vai ser bem assistido como o município vem fazendo, ou com a determinação e com o carinho que a gente vem tratando. Então, a preocupação nossa, nesse momento, exatamente com a vida da nossa comunidade. A gente quer mitigar o mínimo possível, ou o máximo possível, quer dizer, para que a gente não coloque essa pessoa na mão de algum médico, que o médico tenha que optar entre a vida de um e de outro, porque Uberaba não tem estrutura suficiente para atender todos os municípios da macro-região aqui. E eu fico muito grato, né, por ter até nesse determinado momento, a gente ter tomado as decisões no momento certo, da gente não ter colocado, né, a vida de ninguém na mão de especialista nenhum, por enquanto, por ter tomado as medidas preventivas certas e no momento certo. Renato, tem uma coisa que a gente percebe claramente, é a coesão da sua equipe. O trabalho que vocês têm feito com relação a esses cuidados, as medidas preventivas, e assegurar a qualidade e a permanência da vida do cidadão que tem o privilégio de morar em Campo Florido, é notório, né? E vocês estão de parabéns, você, equipe da saúde, e toda a sua equipe, por fazer esse trabalho. O Alex Ramalho está dizendo aí que é funcionário da Coluripe, lá de Alagoas, e quando ele vai aí uma vez por ano em Campo Florido, ele percebe nitidamente a diferença, cada vez melhor, a sua gestão. Você fazendo essa análise, agora no presente, passado todo esse trauma, esse problema que a pandemia vem provocando, não só nas populações locais, mas o Brasil todo, no mundo inteiro, você tem essa visão assim, mais romantizada, de que as pessoas vão melhorar no aspecto interior, fazer mais uma reflexão de como deve se comportar perante
os seus, as pessoas que amam. Porque às vezes a gente acredita muito nisso, eu como uma pessoa positivista que prego essa motivação, às vezes a gente fica nessa esperança, mas o ser humano sabe que ele se acomoda, ele vive em zonas de conforto, ele passa por uma situação de risco, ele se impacta, ele se condiciona um certo momento naquele estado de susto, de espanto, depois ele banaliza, se acostuma com aquilo e aquilo passa a ser normal e ele segue adiante e volta a repetir as mesmas práticas. O que você acha? O que você ia dizer assim? Como vai ser a humanidade pós-coronavírus, pós-pandemia? Eu acho, Zé, existe uma incoerência muito grande, né, em nós, seres humanos. Nem sempre a gente pratica o que fala, né? A gente hoje é muito motivado pela questão de bando. Hoje a gente funciona mais ou menos como a natureza da África, aonde está uma manada, onde está um bando correndo, né, que seja para uma savana, que seja para o mato, mas a gente está correndo juntos sem perguntar por que está correndo. Eu acredito sim que a gente pode tá saindo de um processo desse, talvez mais humanizado, sim, né? Acredito muito, inclusive, nas pessoas, na valorização que o próprio indivíduo pode ter, mas a gente nunca pode também virar as costas um processo hoje que é inevitável, que é a globalização, né? Que é a informação, a velocidade que a informação passa na nossa vida, e isso tudo entra no esquecimento. Talvez a gente vai passar por todos esses desafios, ele vai ficar marcado na nossa vida, não tenha dúvida, né? Mas isso tudo, num determinado momento, a gente vai voltar no piloto automático, sim, né? Porque faz parte da nossa natureza. A gente, culturalmente, estamos vivendo num momento cultural completamente diferente. Vai deixar alguma sequela que a gente está vivendo na nossa vida? Vai. Mas isso, num determinado momento, vai fazer parte do passado. Então, talvez a gente volta nas mesmas práticas, nas mesmas rotinas e acompanhando o bando novamente. Mas eu acho que faz parte da natureza, né? A natureza humana, por isso que vira e mexe, dá essa chacoalhada na gente, né? Então, a vida é cheia desses desafios, e não vai ser um novo momento que a gente vai viver que vai nos voltar muito a isso, não. Isso faz parte um pouco já da nossa natureza. Eu acho que vai mudar, o que vai mudar muito vai ser nas nossas relações pessoais, né? A maneira, hoje, a gente é um povo muito cativante, muito contagiante, muito alegre. Por exemplo, hoje, se você não der um abraço a uma pessoa, não pegar na mão dela, parece que você não viu ela, né? Então, faz parte da nossa natureza. Para você realmente reconhecer que cumprimentou aquela pessoa, você tem que ter o calor humano, ou de ter pegado na mão dela, ou ter dado um abraço, ou ter dado 2, 3 beijinhos. E isso sim, eu acho que nessa relação talvez mude. Ela nos deixe mais frio um pouco, né? Mas talvez na cultura da gente passar na velocidade e correr atrás dos nossos objetivos, isso certamente, num determinado momento, vai entrar no esquecimento que a gente já viveu e que estamos vivendo nesse momento. É importante essa reflexão, que me faz lembrar de uma situação. Nesse momento, a gente se preocupa muito com o irmão que sofre, com as pessoas que passam fome, aquele que precisa vender o colé durante o dia para se alimentar à noite. E eu sei que a sua preocupação também com essas pessoas que dependem desse trabalho autônomo, cotidiano, e tem programas
para inclusive ajudar na alimentação dessas pessoas. Um questionamento que eu faço também, assim, não para você, mas para a gente refletir, será que aqueles que são tão preocupados com a fome hoje vão permanecer depois de retomada a vida, a normalidade, com essa preocupação com os semelhantes, né? É importante a gente se questionar isso e colocar isso adiante. Ô, Renato, hoje é dia 21 de abril, né? Uma data muito simbólica. 21 de abril é o dia do Tiradentes, é o dia que morreu o Tancredo Neves, o dia que inaugurou Brasília. E todos esses três eventos, né, tanto a memória de Tiradentes, de Tancredo e a inauguração de Brasília, passam pelos mineiros, né? Passa pela coragem de Tiradentes, pelo atrevimento também de Tancredo Neves, naquele momento de indisposição política, e por Juscelino Kubitschek, que ousou levar a capital e o desenvolvimento para o interior do Brasil. E todos esses três movimentos estão vinculados à independência, à história da liberdade, e construindo uma identidade, né? E eles deixaram um legado, né? Há uma pergunta que eu te faço, já agora faltando 13 minutos para a nossa live terminar, passa rápido, né? Uma pergunta que eu te faço. Você tem muito ainda que fazer, né? A sua vida política está começando agora, tem toda uma história para nos servir regionalmente, inclusive, eu tenho fé e acredito. Mas que legado você espera deixar quando a obra final estiver finalizada, daqui a 100 anos, para a sua vida? O que você fala? Deixei isso para trás. Ô Zé, embora a gente tenha que, né, e o discurso ele é certo e objetivo mesmo, a gente nunca pode falar não, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu nunca imaginava ingressar, né, na vida pública. Eu sempre trabalhei com um objetivo não só de construir a minha vida, mas era um objetivo próprio meu. E depois que a gente vai lidando com pessoas, vai lidando com a própria política de boa vizinhança, de se relacionar, de conviver com pessoas, né? Isso talvez traçou um caminho um pouco diferente. Mas eu penso, nesse momento, eu penso muito no hoje, né, em muito que eu posso contribuir hoje. Não tenho pretensões políticas, a não ser que mude muita coisa, mas a gente, até voltando um pouquinho atrás aqui, a gente estava falando no aspecto aí do cotidiano, como é que se comporta, ou como é que vai ser a relação da vida do cidadão pós-pandemia, né? Tem muita gente que já trabalha naquela situação de desapego, né? Eu não vivo para trabalhar, né? Eu trabalho para viver. Então, tem muitas pessoas que vivem e talvez que prega, né, essa metodologia de vida, vamos chamar assim, e tem num determinado momento que ela faz jus a isso mesmo, né? Esse chacoalhão que a gente teve agora, é claro, ele nos remete a muito isso. Talvez você viveu, trabalhou e construiu, e aquilo te deu uma chacoalhada para poder dizer, olha, não é bem aí, o que você trabalhou, o que você está construindo é para poder viver. Né? Não pode ter uma ordem de valores, não. Mas o que eu quero, né, de legado, e vamos chamar aqui o Brasil que eu quero, né, é algo talvez que a gente fale, mas é aquilo que eu disse, e não praticamos, né? Mas quero deixar um grande legado, principalmente na educação da nossa comunidade. Eu acho que não há futuro nenhum aqui que não seja pela educação, não há condição nenhuma que seja sem ela.
não há sobrevivência da humanidade nenhuma sem ela. Eu acho que o grande aspecto agora aí que a gente viveu isso, né, como eu disse, eu sou da área financeira, então às vezes a gente fica muito focado aí na questão dos números hoje que os indicadores econômicos tá mostrando para o país. O país vai entrar numa forte recessão da agora para frente e por incrível que pareça, os países que vão sair mais fortalecidos, né, e aí eu falo um exclusivo, foi aonde surgiu o coronavírus, que é na China, né? A China já tem uma projeção de crescimento aí fora do comum, enquanto a maioria dos países não vão nem crescer, a China vai crescer 8%, né, o ano que vem. Se falou em problema da China, a gente não nos preparamos, né, e hoje a China se tornou problema lá atrás e agora ela está sendo a nossa solução. Ela que está fornecendo equipamento, ela que tá fornecendo os respiradores, né? Há uma dependência muito grande da China. Não só é o mundo todo, não é só o Brasil, não, é o mundo todo. Então, o que eu quero, né, e o legado que a gente quer deixar, é que, no mínimo, os nossos filhos, a nossa geração, a nossa população tenha a condição de igualdade aí, de poder competir com os países de primeiro mundo aí, a nível educacional, a nível de mão de obra, que a gente possa eventualmente ter muitos doutores, muitos engenheiros, muitos especialistas que tenham a possibilidade de ter saído de uma cidade pequena, formado, né, com um nível de conhecimento muito bom para poder integrar uma comunidade aí ou um mundo desenvolvido. Então, o legado que a gente quer deixar é esse, é uma sociedade mais forte na educação e que tenha as políticas públicas preservadas, igualitárias, que é saúde, segurança e infraestrutura. Muito bem, Renato. Muita gente aí chegou, não vai nem dar para ler o nome de todo mundo. Eu agradeço demais a participação de todos que estiveram aí. Dizer que o vídeo vai estar no YouTube do professor Zé Luiz. Nós vamos divulgar nas nossas redes, o Renato também vai divulgar. Uma observação que a Érica fez aqui é que o município não ter tido ainda nenhum caso confirmado e apenas poucos casos suspeitos se deve à questão do distanciamento social e uma decisão política ser tomada no momento certo para que fosse preservada a saúde da população. Eu antecipo a resposta, né? Acredito que essa seja a afirmativa possível, que foi realmente por conta disso e que foi uma decisão correta. Como tenho dito por aí, falido você recupera e retoma a sua vida. Falecido, não tem jeito. A solução já não está mais em nossas mãos. Então é importante, nesse momento, a decisão mais certa que você tomou, humana, de líder que sabe zelar e cuidar da sua gente, é cuidar da vida, preservar a vida. Faltando aí 4 minutos para terminar, faça suas considerações finais, Renato, para a gente poder encerrar a nossa live, que com 1 hora em ponto, o Instagram já nos encerra a nossa live. Fique à vontade. Zé, primeiro quero agradecer imensamente a você, né, o convite aí, a oportunidade de estar interagindo aí com o seu público e né, o seu grupo de amigos aí, o seu grupo de pessoas que convivem no seu hall aí de amizade. Então, quero agradecer imensamente por essa oportunidade, agradecer as pessoas aí que enviaram, né, os agradecimentos, as pessoas que tiveram a oportunidade de ver e nos assistir, e aquelas que ainda vão nos assistir aí depois que a live estiver no ar. Então, obrigado realmente pelo convite.
Dizer que a gente está lutando muito pela nossa comunidade, estamos entregando de coração e alma o que estamos fazendo. A gente ama e estamos muito preocupados com as pessoas, mas também já planejando aí a retomada que a gente tenha e criamos oportunidades aqui para poder oferecer para a nossa comunidade. E agradecer, né? A gente é muito grato a Deus, a Nossa Senhora das Dores, que é a nossa padroeira,